Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Bora Pro Ponto. Eu sou a Adeli Gonçalves e esse é o podcast que fala sobre varejo, trade marketing, merchandising e hoje, especialmente, sobre finanças. Sim, a gente vai falar sobre finanças. Sabe que quando a gente estava conversando antes do episódio, falando sobre a pauta do assunto, eu fui a primeira a dizer, olha, eu não sou de finanças. Mas depois, estudando sobre o assunto, eu falei, nossa, que bobeira que eu falei, porque todos que trabalhamos com varejo somos de finanças. Afinal de contas, se você é comprador, você é de finanças. Se você é vendedor, você é de finanças. Se você é varejista, você é de finanças. E é por isso que a gente trouxe um especialista. E a gente fez um convite e ele aceitou. E a gente está muito feliz dele ter vindo. O João Mendonça, que veio, está brilhantando o nosso podcast hoje. O João Mendonça, ele é da SRX, é fundador e sócio da SRX. E ele é conselheiro da ACRJ, que é a Associação Comercial do Rio de Janeiro. E trouxe aqui um conteúdo especialíssimo para vocês entenderem sobre finanças e gostarem de finanças. João, seja muito bem-vindo, muito obrigada por sua participação. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho no varejo, sobre finanças, sobre tudo isso. E diga pra gente por que a gente tem que ser de finanças, João. Verdade, você trouxe um tema muito relevante. Obrigado aí pelo convite. Queria agradecer a Deus, agradecer, né, a família, todo o apoio que nos dão sempre. Acho que é um complemento do nosso trabalho, né? A gente consegue transparecer aquilo que a gente está sentindo e está transbordando por dentro. Verdade. Essa parte de finanças já mexo há bastante tempo, são praticamente 16 anos nessa jornada, né? A gente chama, no termo mais geral, de controladoria de dados financeiros. Mas no final do dia, saber fazer a conta de trás para frente. Exato. Se a gente lembrar lá atrás, aquela prova dos 9, prova real. Então, desde o CEASA, Mercado Sebastião e todos os grupos aqui do Rio de Janeiro, a gente ajuda esses grupos a entender essa conta e mudar esse jogo sendo mais eficiente, né? A busca, eu acho que seria eficiência. E aí o tema que eu vou trazer hoje é muito relevante a isso. Nós vamos separar ele em canais, né, em etapas. Perfeito. E, mais uma vez, agradecer, falar um pouco da experiência aqui, um pouco do que a gente, né, trilhou nisso. E eu vou começar o assunto com a parte financeira mesmo, com decisões que tanto os executivos, quanto os sócios, quanto os supermercadistas, quanto os atacados distribuidores têm que tomar ou são colocados a tomar para se tornar mais competitivos no mercado e para ter uma equidade de preço, de custo, de CMV. Então, o bate-papo hoje vai ser bem aberto. A nossa proposta é essa, vem com a gente que a gente vai ter bastante coisa. Pô, muito legal. E é exatamente sobre isso, né? Porque a gente vai vivendo, o varejista vai vivendo ali o cotidiano dele como se o financeiro não existisse. Perfeito. Né? Sendo que, primeiro ponto, primeira discussão do varejista, todo mundo conhece essa palavrinha mágica, margem. Uhum. E aí, quando se fala de margem, parece que não está falando de financeiro, mas é Verdade. totalmente financeiro. Então, são muitas coisas que o varejista tem que estar atento, tem que ter conhecimento sobre, estudar, buscar informação. E a gente vai contar com sua ajuda hoje para entender isso mais a fundo. Perfeito. Então, a gente vai falar um pouco de tributos, principalmente ICMS, benefícios fiscais. E aí eu queria que você começasse a falar sobre margem. Perfeito. Vamos lá, então. Começando o assunto de margem, antigamente todos vão se lembrar, né, os nossos ouvintes, as pessoas que estão aqui acompanhando o seu podcast, parabéns pelo excelente trabalho, por abrilhantar o varejo, aí, trazendo conteúdo, trazendo referência. Vamos lembrar antigamente, quando a gente falava da feira ou da compra e venda de um sistema mais simples, que a gente usava o markup. Que era basicamente, eu compro uma água a R$1 e eu vendo essa água a R$1,20, R$1,40, R$1,50, eu tenho um percentual, uma conta simples matemática de 20%, 30%, 50%. Então, assim, hoje em dia, quando a gente fala de uma estrutura financeira, de uma regra de mercado, a gente não pode só usar o markup, né? Então, assim, o markup é um dos tipos de margem. Então, eu vou falar alguns tipos principais, mas aí depois eu deixo para o pessoal pesquisar, se interagir, trocar com outras experiências, com profissionais de mercado, para que tenha essa visão. O markup é a primeira. Depois a gente tem de margem líquida ou margem de contribuição, margem bruta e cash margem. Então, hoje em dia, o jogo está muito falado no dinheiro e no que sobra realmente no caixa. Então, os exemplos que eu vou dar daqui para frente, falando da estrutura e do financeiro, a gente vai focar muito mais em margem líquida, que é o resultado da empresa em si, né? E da margem de contribuição ou cash margem, que é quanto sobra no final do dia. Acho que os donos, os sócios, os diretores querem entregar o resultado, querem bater suas metas, os supervisores regionais, eles estão envolvidos nisso e também querem entregar o resultado, melhor resultado, para ganho da equipe, para ganho de time e para eficiência. Então, assim, a gente vai falar muito desses dois tópicos, tá? Eu queria começar com os dois modelos financeiros. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, então.
Então, pessoal, vamos tentar seguir duas linhas de raciocínio aqui, tá? A gente tem um regime fiscal dentro do Brasil, né? Olhando para nível nacional, que é o lucro presumido, que é um dos regimes que a gente tem, e temos o lucro real. Então, de acordo com o seu tamanho, com o seu modelo e com a sua atuação, o seu CNPJ, o seu registro pode estar optando por um desses dois regimes tributários. No lucro presumido, nós temos um limitador de 81 milhões ano. Então, ele vai até 81 milhões ano e de forma bem simples, é muito coloquial, assim, você presume seu lucro. Então, você fala, eu estou numa faixa tal, o meu produto é serviço, ou é varejo, ou eu atendo, ou eu presto consultoria, assessoria, enfim, e você presume o lucro. Então, você tem um percentual para você fazer seu preço e fazer a sua margem. Então, Sim. Independente com que você trabalha, o lucro presumido é uma conta garantida, vamos colocar assim, Sim. Onde você não tem surpresas, né? E ele é um regime já mais robusto que o simples, tá? Que a gente não vai citar o simples porque não tem benefícios para o simples e a nossa foco hoje aqui seria essa parte. Sim. O lucro real, a maioria dos grandes atacados, distribuidores, supermercados, ou seja, empresas que passam aí de 100 milhões de faturamento, que tem um volume, um valor maior, elas utilizam o lucro real. E aí no lucro real a gente tem algumas sugestões, né, que a gente chama de ajustes que são possíveis ser feitos dentro da normativa, dentro da regra, é claro, mas que nos permitem ter esses ganhos, seja estaduais ou seja em relações de PIS, COFINS e fatores de RPJ e CSLL, que são tributos nacionais. Então, acho que essa é a principal pauta. Então, como sou leiga no assunto, quando a gente conversa e fala sobre tributo, a gente sempre pensa em benefícios, né? Perfeito. Então, a carga tributária no Brasil é muito alta, a gente sabe, todo mundo sabe que é difícil empreender no Brasil, sempre foi, mas, e por conta disso, a gente está sempre procurando os caminhos possíveis e viáveis para aumentar a margem, para viabilizar os nossos negócios, né? Principalmente em relação ao varejo. Então, a gente sempre acaba caindo na estrada dos benefícios. Perfeito. E aí, sobre isso, o que hoje está em voga, né? O que está em pauta hoje, assim? O que está valendo a pena hoje em relação a benefícios no varejo? Vamos lá. Tem algumas discussões sobre a questão da reforma tributária, das mudanças que estão acontecendo até 2032, né? Que 33 tem uma sugestão nacional de mudança, que eu vou listar aqui para vocês também, mas tentando trazer bem na prática mesmo, e isso impacta na operação, impacta na logística, impacta na precificação, impacta na margem, que a gente acabou de citar. Então, assim, de forma geral, o que eu vejo no Sudeste, e pegando realmente a operação, né, nossa mais central aqui, são 3 benefícios que eu vou listar, e trouxe mais 2 como referência, caso você tenha alguma operação de importação, caso você tenha algum outro tipo de benefício, ou você Sim. queira fazer dessa forma, tá? Os maiores benefícios que a gente tem dentro dessa operação, a gente tem o novo Rio Log na operação do Rio de Janeiro. Esse é famoso, hein? Esse é bem famoso. É a Lei Complementar 9.025 de 2020. Ela cria uma competência específica para atacados, distribuidores. Então, ela está muito forte na ADERJ, né, que é a Associação de Distribuidores. Nosso presidente lá, o seu Jorge, a Cristina, o pessoal todo lá que toca essa operação. E grandes distribuidores, como o Ceasa. Então, a gente cita os 5 maiores do Ceasa, as operações no Mercado Sebastião, ou seja, a operação no varejo ali de onde ele começou, né? Na época lá do seu Arthur Sendas, da família Veloso, aquela pessoal que realmente fundou o varejo do Rio de Janeiro, né? A família Cunha, enfim, eles já tinham esses silos, esses pontos colocados, e a partir do momento que vieram os benefícios, com as exigências que cada um tem, foram sendo utilizados e sendo usados de forma estratégica, né? De forma de estar centralizada e a visão. Então, o primeiro seria o Rio Log. Basicamente, você precisa de ter mais de 1.000 metros quadrados de CD, de capacidade de distribuição alocada, algumas normativas também de pessoas, de número de clientes, tudo mais, são 600 clientes no trimestre, e outros detalhes. Então, assim, a nossa ideia é tentar mostrar o depara e onde que isso vai impactar. E no caso, o distribuidor, ele precisa ter um cadastro, uma aprovação para poder ter o benefício, é isso? Perfeito. Então, não são todos que têm o benefício. Não são todos que têm benefício. Todos os benefícios que a gente vai citar do Sudeste, tanto o Rio Log, que foi o primeiro, que é Rio, quanto o Compete Espírito Santo, quanto a operação de Minas, né, que tem a operação tanto de e-commerce, quanto ficou famosa a cidade de Extrema lá, né, pelos B2Cs, pelos grandes grupos de varejo, não só alimentar, mas Magalu, enfim, Americanas, Lasa, os principais grupos que estão lá, a gente tem essa visão e realmente precisa de cumprir tanto os requisitos
quanto de uma aprovação do Estado, uma chancela, né, com a Secretaria de Fazenda, no caso do Rio, a Cefaz e a RJ, cada uma tem uma Secretaria de Fazenda, e precisa de estar sendo auditado e sendo controlado, tá, de forma geral, bem específica, e eles controlam tanto as entradas, quanto saídas, quanto as normativas. Então, notas, hoje em dia é tudo XML, né? Tá tudo cruzado, como diz o outro. Então, a gente não tem mais como... E acabou de mudar, inclusive, né? Exatamente. E em relação ao benefício em si, depois que passou por todo esse processo, por que ele é tão badalado? Por que todo mundo quer o benefício? Por quê? Então, vamos lá. O principal ponto do benefício, falando primeiro da parte econômica dele, né, é justamente o incentivo de você trazer operações, trazer fluxo e trazer rotinas de distribuição para o Estado. Esses são os principais pontos e gargalos, né? Eles são tanto pró, no ponto de vista financeiro, de ativação e tudo mais, mas são desafios que nós temos também na logística, que a gente vai fazer bastante, em outros pontos também. Então, assim, o benefício ele é muito requisitado por causa justamente da diferença de alíquota do ICMS, que é o imposto estadual. Tá? Então, a gente tem reduções de base de cálculo. No Rio de Janeiro, por exemplo, a maioria dos itens são 22% e alguns itens, como destilados e bebidas, são 27%. E eles têm a redução até para 12%. Então, nós estamos falando aqui rapidamente de uma injeção, né, de sobra de caixa, no ponto de vista financeiro mesmo, de aproximadamente 10%. Isso vai variando de acordo com algumas rotinas, que eu vou tentar explicar um pouquinho mais detalhado. Ah, legal. É porque, assim, eu fico pensando em milhares de coisas. Isso envolve três personagens, digamos assim, né? Envolve a indústria, envolve o distribuidor e envolve o varejo. E a vantagem é para os três? Então, eu vou trazer aqui um comparativo para a gente tentar chegar nesse ponto aí. O benefício ele tem que ser estudado, primeiro o seu modelo de negócio, depois o seu mix de sortimento, a sua curva ABC, e depois sim para você fazer uma estratégia de precificação, que é o pricing, né? É o vulgo pricing, que todo mundo fica falando, mas basicamente é quanto que eu compro, quanto que eu volume e valor, quanto que eu tributo ou chego num custo final, que a gente chama de PMZ, que é o preço com imposto, e aí sim eu coloco uma margem de contribuição ou uma margem final, que seria o cash margin, né? Quanto que eu lucrei efetivamente com cada item, com cada tipo de nicho, né? Para que eu tenha um resultado. Então, os benefícios eles vêm para contemplar isso. Basicamente, o que a gente separou aqui é o seguinte: se o seu produto for de alto valor agregado e baixo peso, compensa você procurar outros benefícios fiscais ou você aumentar a sua malha logística dentro do Brasil. O Brasil é um país continental, né, gente? A gente está falando aqui de 26 estados, Distrito Federal. A gente tem operações desde Porto Seco, lá em cima, em Rondônia, Roraima, até operações de Itajaí, lá no Porto. Para importação e tudo mais, que são os próximos dois que eu vou citar. Mas, em geral, a primeira coisa é essa. Valida se seu produto é alto giro ou baixo giro. Valida se seu produto é uma commodity, ou seja, mais sensível a preço, ou se é um produto que eu consigo fazer uma margem, eu tenho um valor agregado. Esse é o primeiro reflexão para vocês, tanto sócios, quanto diretores, quanto decisores, quanto gestores de conta, key accounts, enfim, toda essa galera que trabalha e que motiva o nosso varejo a crescer. O segundo ponto é se ele exige uma entrega rápida. Nós estamos falando de Sudeste. Hoje em dia, Rio, São Paulo, principalmente pós-pandemia, né, Adeli? A gente tem vendo uma demanda muito genérica. A gente vê grandes grupos de e-commerce ou de redes de marketplace entregando em um dia, 3 horas, 6 horas no grande centro. Então, assim, se eu preciso, sei lá, de um cabo de telefone, de um dispositivo, não adianta fazer esse produto chegar em 5, 7 dias. Ele não vai ser útil. Se eu preciso de uma capinha, enfim. Aí eu tô pegando exemplos genéricos de bazar, mas trazendo para o alimentar também. Se eu tenho um produto perecível, se eu tenho laticínios, se eu tenho, né, um produto de açougue, que tem uma cadeia de frio logística, tem as câmaras frigoríficas, refrigerado, congelado, enfim, a gente conhece bem desse assunto também. E aí a gente precisa dessa velocidade. Então também avalia fatores, isso. Né? Avaliando fatores. Isso, vale a pena trazer para perto de casa. Né? É um ponto relevante. E o terceiro, se você tiver um foco na parte marítima. Se o seu produto, você consegue trazer ele dos grandes players globais. Então, vamos falar da América do Sul. Seu produto é chileno, é argentino. Eu não falo só de vinho, só dessas coisas, não. Tem azeites, tem olivas, tem tomate pelato, tem uma série de itens que são referência, né, em cada região. Então, na Argentina tem muita mussarela, o salmão vem do Chile, é um dos maiores salmões que tem. O pessoal da Compras aí vai me ajudar e vai lembrar também. Enfim, vamos tendo essas interações. Então, onde que vem meu produto? Origem. Onde que ele chega para mim? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Em qual volume, em qual preço? Ou seja, qual o preço justo,
quanto você quer pagar de custo para que na ponta o nosso fornecedor, o nosso cliente, no caso, a última linha do nosso varejo ali, esteja bem atendida, com qualidade, com variedade, com sortimento e que eu consiga chegar num custo competitivo. Não, é muito legal ouvir isso tudo. E não sei se vocês conhecem aquele meme da Nazaré, sabe, que fica passando um monte de conte. A minha cabeça tá assim nesse momento. Muito e bom. eu fico pensando, você falando sobre todas essas questões, esses fatores, e eu penso, como consumidora, por exemplo, esses dias eu tive numa loja de varejo que vende variedades para casa, enfim, e o consumidor gosta de coisa barata, né? Então Verdade. a gente vai procurando coisa barata. E você falou, por exemplo, da questão marítima, de importadores, e tinha lá vinho chileno a R$19,90. Muito bom. E aí minha cabecinha começou a pensar nessas coisas, né? Falei, gente, como isso é possível? Como é possível um preço desse ali na ponta, depois de ter passado por tudo isso que você falou, João? Como isso é possível? Como é que chega num preço desse? Sim. Um desafio que a gente tem até 2033 com a reforma tributária, na teoria, seria desonerar toda a cadeia. E aí esse preço vai ser cada vez mais competitivo ou vai estar cada vez mais transparente para o cliente. Então, por exemplo, se eu considerar um outro país como exemplo, os Estados Unidos, dependendo do estado que você tiver, você desonera toda a cadeia e você compra um item, um telefone, um item e você usa o IVA. Que é basicamente aqui vai ser o IVA dual, que é o IBS e CBS, que são as siglas que estão usando para fazer essa composição. É um imposto único? É um imposto único, exatamente, sim. até 2033. Uhum. Entretanto, enquanto isso não acontece, o que a gente tem que pensar nesse caso do vinho aí, R$19,90, ele tem um custo médio lá no Chile entre R$1 e R$1,20, no máximo R$1,30, isso estou falando de grande escala, tá, gente? Sim, containers, comprando 5 containers, então a gente vai comprar aí 40 metros cúbicos, vão vir 20 ou 24 pallets, vão dar 120 pallets, aproximadamente 70 mil garrafas de vinho, só para fazer uma comparativa. Então é um grupo grande, é uma Rede Brasil, enfim, são grupos que têm uma escala e que conseguem comprar. E aí como é que ele consegue ser mais competitivo? Ao invés dele pagar toda essa diferença, toda essa importação no ponto de vista de trazer para o próprio Rio ou para o próprio incentivo, ele usa um dos dois benefícios, que são esses próximos que a gente vai citar, que é Itajaí, que é o TTD 409, que é um de importação, ele entra com 4 e distribui entre os estados, ou ele usa o que a gente chama de Porto Seco. Porto Seco é uma operação de Rondônia, onde ele também tem um benefício e ele com comparativo, a gente consegue ter um quadro onde o Porto Seco ele consegue ter uma alta de zonas de livre comércio e consegue ter um volume, igual eu falei, de containers, para atender isso. E a vantagem do Porto Seco, sabe qual que é, Adélia? Não faço ideia. A gente consegue trazer ele justamente por essas cidades e esses estados não terem porto, a gente consegue receber eles em qualquer lugar do território nacional. Então eu posso receber em Santos, em São Paulo, eu posso receber em Tubarão, eu posso receber em Itajaí, eu posso receber no Rio. Então, em qualquer lugar que eu tenha importação, se eu tiver o benefício do Porto Seco, eu posso rodar isso numa trading ou numa companhia que seja legalizada, com mapa e tudo mais. E aí tem um monte de processos, tá, que vão complementar isso. Mas o legal... muito logística, né? Que a gente vai falar depois. Exatamente. Mas o próximo bloco vai ser bastante sobre isso aí. E Itaguaí, se eu não me engano, tem Porto Seco, não é isso? Também. Tá. É tudo interligado, né? De acordo com o que você colocar, tá? E para o leigo a gente pensa, né? Porto Seco por quê, né? Mas justamente para placar toda essa gama de possibilidades, né? E aí, voltando um pouco pro Rio Log, você vai falar dos outros também, mas porque esse é um assunto que interessa muito o nosso público. Perfeito. A gente estava falando de vantagens, né? E dos personagens que fazem parte, que podem usar o benefício. Então, isso o Rio Log, ele acaba interferindo, sendo um benefício para os 3 personagens, tanto para a indústria, quanto para o distribuidor e para o varejo. Os 3 são felizes com o benefício? Então, o Rio Log, sendo mais específico agora, ele foi uma solução do Estado, que eu tinha o Rio Log antigo, né, que foi antes de 2010, e teve esse novo Rio Log que eu li a lei complementar em 2020. Basicamente, o Rio Log, ele é um benefício, ele é um grande ganho para a distribuição. Ele é o canal distribuidor para fomentar justamente as associações, os grupos que são distribuidores no Rio de Janeiro. E como que a indústria e o varejo, vamos falar do supermercado agora, se beneficiam disso também? Sim. Primeiro, que você ter uma produção fora do estado, é muito caro você montar uma linha de produção, você montar toda uma estrutura industrial, fora os complementos que tem que ter, desde embalagens, tem papelão, tem uma série de fatores na cadeia de suprimentos que exigem uma estrutura, uma montagem de uma indústria. Sim. Então a indústria está situada em qualquer outro estado, exceto o Rio de Janeiro. Ela traz em carreta, em volume, nós temos uma malha rodoviária gigante no Brasil, né, a maior, e a gente traz esse produto para colocar. Então
a indústria, se ela vender direto ao supermercado, ou seja, o intermediário do consumidor final, ela tem todos os tributos e as diferenças de FAO, que a gente chama, e de técnicas de ICMS, que é o imposto estadual, para vender aquele produto. Então, o Rio Log, ele veio justamente para atuar de duas formas. Uma como distribuidor, centralizador, ou seja, as indústrias diluem seu produto nesses grandes distribuidores. Tem um top 10 do Rio que são bem fortes, todos acima de R$1 bilhão de faturamento. E esses distribuidores conseguem fazer o trabalho comercial daquele produto, né, e entregar com uma vantagem competitiva para o supermercado. E existe outro modelo que é de broker, que são produtos mais sensíveis, mais perecíveis, que tem uma data de validade curta, de 28 dias ou menos, sim, como laticínios e tudo mais, que também faz uma operação similar, mas não tem um benefício. Ou seja, eles são uma interação entre a indústria e o varejo, mas muito mais numa função de alocação de recurso, tá? Sim, então, sim, falando do benefício, seria basicamente isso. Você traz produtos que têm diferenças de tributo, nem todos têm, você tem que olhar o seu mix, seu sortimento, sempre repetindo isso, e tá com uma contabilidade, com cadastro fiscal, você tem que ser especialista no seu negócio. Então, cada vez mais a gente fala isso e repete isso, e ouve disso de sócios, ouve isso em almoços, em eventos, em grupos, em feiras, a gente participa das maiores aqui do Brasil, sim, e de fora. Então, assim, é recorrente isso. São dores e são oportunidades. Sim. Então, a gente tem que escolher, né, Adeli? Qual que a gente vai seguir. Com certeza. E para o varejo, a gente, por exemplo, a gente percebe que os maiores benefícios em termos de logística, perfeito, e tal, ficam ali para a indústria e para o distribuidor. Mas e para o varejo, isso tem um resultado direto? Margem, por exemplo, isso aumenta a margem no varejo? Sim. Não. Como é que funciona? Perfeito. O comprador, olhando para uma estrutura, olhando para um mix, para um sortimento, e os itens notáveis que ele tem, que são aqueles itens que, além de ser curva A, eles não podem faltar na loja, né? Uma composição de item por cliente, ele tenta sempre buscar a melhor condição, a melhor compra, né? Eu aprendi desde cedo, já tem bastante tempo no varejo, desde da estrutura, da distribuição e dos mercados, né? E das executivos de contas que a gente toma à frente, né? De decisão, a gente sempre aprendeu isso. Eu compro bem para depois eu fazer a operação funcionar, né? O atendimento, desde a estrutura física da nossa loja, uhum, da posicionamento de produtos, de layout, mas eu compro bem para poder vender bem e ser competitivo. E a gente vê que o preço aqui no Rio é uma das praças mais complicadas, né? Sim, os grandes grupos nacionais praticamente não entraram no Rio, verdade, e os que entraram e saíram, né? Verdade. A gente pode citar o Walmart, dentre outros, que não se adequaram à Praça do Rio, porque nós somos diferentes. O Rio é bairrista, o Rio tem as redes associativas muito fortes, sim, grandes grupos, e os tradicionais também, que já estão aqui há 70, 80 anos, são muito fortes. Sim. Então, assim, na decisão final de compra, o que o comprador vê é que a gente chama do CMV, que é o custo da mercadoria vendida, ou seja, sim, ele entende o volume e a atuação de cada item e qual que é o preço unitário médio que ele tem, uhum, tá? E aí, antes de falar do CMV, eu queria trazer duas provocações aqui, tá? A primeira provocação para vocês é o seguinte: olha no seu sistema, primeiro, como está seu cadastro, como está a sua estrutura mercadológica mesmo de sortimento e como que isso está impactando na parte fiscal e preparando ele para frente. É a primeira coisa. Você vai olhar para dentro de casa, vai arrumar algumas camadas para que você seja mais efetivo lá na frente. Então, eu sugiro que vocês derem 1 ou 2 passos atrás. Mesmo as redes que estão estruturadas, sempre é um exercício fazer essa medida para que você consiga na frente sair realmente nessa largada. E o segundo ponto que eu sempre chamo a atenção, além de comprar bem, a gente tem que pensar na operação como um todo, ou seja, pensar em quem está abaixo dos compradores, quem está na loja em si, quem está no operacional. Então, qual o tipo de produto que eu recebo? Qual a embalagem que eu recebo? A gente vê a indústria mudando gramatura, né? Antigamente a barra de chocolate, sim, ou outros itens, biscoito, enfim, dá pra gente citar, vai ficar o dia todo aqui falando verdade, e não vai acabar de citar os itens que tiveram algum tipo de ajuste, né? Antes era Tetra Pak, lata, aí o outro... Isso é uma coisa muito Brasil, né? Muito Brasil. Eu estive no Chile, sinceramente, sim, eu fiquei assustada com o tamanho das embalagens. Eu falei, gente, que negócio, que embalagem? O Gatorade desse tamanho. Eu falei, que é isso? Perfeito. O Brasil tá tudo encolhido. Verdade.
Então, assim, e tem outras medidas também, falando um pouco da indústria, que ela citou esse exemplo, de classificações. Por exemplo, o bombom, ele já virou um outro nome, ele já é uma coisa... o leite em pó virou mistura láctea. Enfim, dá pra gente citar vários outros ganhos ou oportunidades que a gente pode colocar, mas não vamos entrar muito nessa pauta. Vamos focar no nosso varejo, que é o supermercado, distribuidor, atacado. E aí, finalizando a fala, nesse ponto, o comprador, ele tem que olhar essa questão do ponto 1, mas o ponto 2 também é muito relevante, que é você entender de quem você compra, como você compra, em quanto tempo, ou seja, qual que é o intervalo da sua compra, para que você tenha recorrência, que a gente sabe que um grande erro da loja é a ruptura, é a falta de produto, é a falta de oferta de mix. Exatamente. Isso limita bastante, né, o cliente. Então, assim, preste atenção nesses 2 pontos, tenta fazer uma estratégia e procure especialista, procurem pessoas que possam ajudar vocês, grupos de contabilidade, grupos fiscais, assessorias, jurídicos que tenham formatação e que tenham expertise nisso. Então, assim, são processos entre parênteses aqui, simples, mas não são fáceis. E aí tem uma diferença grande entre simples e fácil, né? Com certeza. Eu posso fazer o simples bem feito, que é o arroz com feijão, café com leite, aquele de todo dia ali no PDV, assim como vocês no Bora Pro Ponto e os exemplos que vocês trazem, mas nem sempre isso é fácil. Isso dá trabalho, isso exige uma preparação, isso exige montagem de equipe, isso exige formatação de sistema, isso exige outros fatores que mesmo sendo simples, sendo óbvios, você sabendo, se eu passar para vocês aqui uma imagem de uma página e todos os resumos para vocês, agora, tipo assim, qual que é o meu próximo passo? Executa isso, exatamente. executa. Então, não vamos ser só teórico, né? Vamos ser prático. É verdade. Eu acho que é importante saber, ter o mínimo de conhecimento, mas, gente, contratem uma consultoria, uma assessoria. Você tem que saber. Isso era uma coisa que a minha mãe me falava. Perfeito. Quando você tiver alguém trabalhando para você, se você não souber fazer, você não vai saber mandar. Perfeito. Então, você precisa saber o que você quer, conhecer o seu negócio, para poder você contratar uma consultoria e uma assessoria que são especialistas nisso, para te ajudarem a tomar as decisões corretas. Porque, como você falou, João, são muitos fatores que levam ao processo de decisão. Óbvio, quando se trata de varejo, de comércio, a gente sempre fala, o que importa no final das contas é lucro, todo mundo quer lucro. Mas para tomar uma decisão como essa, por exemplo, faço ou não uma parceria vinculada ao benefício, tudo isso tem que ser levado em conta vários fatores. E principalmente no varejo. Eu ouvi esses dias, eu estava conversando, se eu não me engano, foi até com o Genival, e ele estava comentando comigo que alguns varejistas, principalmente os menores, eles têm destacado isso, que ficam, às vezes, desconfortáveis em comprar da indústria, gostariam de ser atendidos, do distribuidor, gostariam de ser atendidos direto pelo varejo, mas aí eles veem um benefício, aí corre para o distribuidor, fica meio que uma decisão mal tomada, sabe, sem fazer as avaliações corretas. E aí, nesse caso, eu queria que você desse um conselho, né? Leve em consideração o que para tomar uma decisão tão importante quanto essa. Perfeito. Primeiro, mandar um abraço aí para o amigo Genival Bezerra, um grande querido aí, amigo da família, pessoa que está sempre conosco, né? Conselheiro de vários grupos, da associação comercial, enfim. É uma pessoa ímpar mesmo, que cuida de gente, sabe falar de gente. Sim. E é um prazer estar com ele, aprender com ele. Eu falo que eu sou estagiário. E aí o Genival, ele sempre tem um ensinamento, né? Tivemos juntos aí nas últimas semanas, é sempre um privilégio. Trazendo direto ao seu ponto, essa dúvida da área comercial de como fazer e onde comprar, ela tem 2 fatores no meu ponto de vista. A indústria, por muito tempo, preferiu centralizar também essa operação e delegar o que é a account manager ou a gestão de canais de um certo estado para aquilo ali. Então, se você citar grandes distribuidores, vocês vão ver indústrias muito relevantes no cenário nacional que estão dentro deles e são meio que exclusivos para aquele canal, que a gente chama do autosserviço, que é o AS, né? Então, assim, isso já foi uma posição da indústria olhando para a margem e olhando para custo. Acima de benefício, Acima de benefício. E agora, olhando para a questão do supermercado, se ele realmente for comprar de uma indústria e ter um atendimento do canal direto, e esse produto ele não tiver nenhum tipo de ganho tributário, faz sentido e é uma recomendação. Então, por exemplo, as grandes indústrias de pães congelados, grandes outros cenários que tem no Brasil, né, e os principais players de bebidas, de não alcoólicos, né, no caso, tudo mais, acabam fazendo esse canal. Você vai ver em qualquer lugar que você passar, desde um restaurante, que é alimentação fora do lar, de um bar, de uma padaria, de um hortifruti, de supermercado, você vê aquela entrega ponta a ponta e a entrega direto da indústria. Mas justamente porque não tem uma referência e tem a questão da margem. Mas o que eu quero trazer também como provocação nesse ponto é o seguinte:
A margem do varejo supermercadista agora, estamos aí entre 2,5, 3, 3,2, um que opera muito bem, de última linha, chega a 3,6, 3,8. Então, quando eu falo de margem, gente, não estou falando de EBITDA, não estou falando de fluxo de caixa, estou falando de margem líquida, de contribuição. No final de tudo, pagamos tudo, sobrou o quê? Ou seja, se eu tivesse que meio que encerrar minha operação mês a mês, ou trimestre por trimestre, como manda a prática do lucro real, quanto que realmente sobrou? Depois que eu fiz tudo, que eu joguei a despesa, que eu comprei as coisas, que eu tive lá a empilhadeira. A gente sabe que o varejo, ele requer uma base, uma estrutura muito grande. Sim. E isso é muito legal também, que é uma oportunidade de você crescer. Eu gosto muito do varejo, eu aprendi muito no varejo, que eu vejo a possibilidade das pessoas começarem na base e chegarem rapidamente ou de um tempo menor do que numa indústria, que requer uma formação, uma formatação e atingir seus objetivos pessoais, familiares, de estudo e tudo mais. E as pessoas não têm ideia disso, né? O ideia. próprio Genival falou sobre isso. Perfeito. Você, um bancário, por exemplo, sair dali do caixa para virar um gerente, anos e anos, coisa que no varejo acontece assim rápido, né? Exatamente. E é engraçado você falar sobre margem de varejo, porque o varejista sabe, mas quem não é varejista acha que isso aí. uma coisa extraordinária. É 50%, é 40%. Perfeito. E não é nada disso, né? E é uma luta para poder você alcançar esses 3,5%, que é o máximo assim, que você consegue chegar. E aí volta aquele processo de tomar decisões, e essas decisões envolvem questões tributárias, mas também envolvem outras coisas, como você falou. Perfeito. Mix, decisão de mix, tudo isso é relevante, né? Perfeito. E, mais uma vez, eu digo, busquem assessoria, busquem uma consultoria. Você conversou um pouco comigo também sobre a questão de marcas próprias, né? Tem também uma interferência dos benefícios para esse segmento de marcas próprias? Então, marcas próprias, quando a gente fala, tem dois tipos de marca própria, né? Tem o que a gente chama de marca própria, que eles chamam de private, que é a privada e exclusiva, e tem a marca de rótulo branco, né? Então, essas marcas próprias, primeiro elas têm que ser colocadas o seguinte: qual é a categoria que elas estão, né? A categoria mesmo, categoria e enquadramento fiscal. De onde que elas vêm? Porque muitas marcas próprias são produzidas nos principais grupos do próprio Brasil. Então, eu tenho uma batata palha. Eu posso pegar as 3, 4 maiores empresas de batata palha e mandar fazer uma marca e colocar aqui, bora pro ponto, e lançar isso em todos os PDVs e pontos de venda do Brasil. Mas eu também posso trazer uma marca exclusiva, uma marca própria de um azeite, de um aceto balsâmico, de um vinho, de um espumante. Então, assim, de acordo com que onde vem, mais uma vez, origem e destino, gente, isso é importante, por mais que esteja sendo até um pouco repetitivo, mas é porque importante. Isso faz sentido, tem que fixar. Se vocês não gravarem nada do que a gente está conversando aqui hoje, não vai ter adiantado. Pensem nisso, né? Qual o mix, qual o sortimento, igual a Adeli acabou de citar, e onde que eu tô. Então, assim, isso faz muita diferença. Isso muda o jogo, tá? Isso aí vai mudar o jogo de até 10, 12% de CMV e que vai impactar na tua margem até 5, 4% a mais em cada produto. Então, assim, eu estou falando do dobro, praticamente, né? É uma referência bem válida para quem está aí ouvindo, impactante. Então, assim, nas marcas próprias, você tem que ver isso. Qual é a origem? Como que vem, de onde que vem. Validou isso, aí sim você faz o que a gente chama de engenharia reversa. A gente vem voltando, a prova dos 9 lá, aquela contra lá, você anotava tudo, depois você vinha somando ou dividindo, multiplicando ao contrário, né? E a gente faz exatamente isso. Então, assim, a marca própria, ela é um diferencial, ela tem deferimento de ICMS na maioria dos estados, e de acordo com a compra ou com a rede, vale a pena você pensar na importação ou trabalhar em mercado nacional. Eu vou dar alguns exemplos de mercado nacional que estão evoluindo muito. A Serra Gaúcha, ela sempre foi muito forte nas vinícolas e tudo mais, sem citar marcas aqui, né, Adeli? Para não fazer propaganda, mas nós somos até amigos de algumas pessoas de lá, mas de pode alguns citar, executivos. Não, sem problema. Vale a pena pensar o seguinte: vários grupos estão fazendo, por exemplo, suco de uva integral, tanto de 1 litro quanto de 1,5 litro, e eu falo de supermercadistas, mas falo também de grupos que tem aquele varejo de estrada, que é aquele atendimento ali, né, de passagem, o varejo de alimentar também, bares e restaurantes, vários grupos também que vieram do Sul mesmo, né? Traz aquela marca exclusiva, aquela visão. Então, além da qualidade do perfil, você tem duas vantagens. Diferenciação de mercado, então você não vira commodity, você vira dentro de um rótulo, dentro de uma visão, aquele diferencial, e a qualidade geralmente é 80% para cima. É difícil você pegar uma marca própria só pelo low price, só pelo preço baixo, tá? Então não é mais objetivo. E você vê que vários outros
outros grupos fizeram isso como estrada, né? Então nós temos marcas até hoje aí consolidadas que vieram lá da Rosadinha, das Sendas, da Qualitá, enfim, Sim. que vieram seguindo grandes grupos e que hoje ainda prestam serviço ou estão em vários pontos de venda. A Qualitá mesmo é um case de sucesso, bastante. Um case de super sucesso, exatamente. Verdade. Bom, gente, olha só, é muito assunto para pouco tempo. Já foi, né? Foi. Mas assim, a gente ainda tem muito assunto para falar. E no próximo bloco, a gente vai entrar num ponto muito importante nessa decisão toda aí, que é a parte de logística. Isso impacta consideravelmente todo o processo. Então, a gente vai receber novos convidados junto com o João para continuar essa conversa e trazer mais informação. Eu sei que vocês vão ficar aí ansiosos pelo próximo bloco, mas é só aguardar que já já a gente lança o segundo, tá bom? Muito obrigada pela audiência, João. Muito obrigada por sua presença. A gente continua aqui juntos. Ótimo. Bora pro ponto?